Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação e estudo da Palavra de Deus. E antes de iniciar, eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia para a gente dar seguimento nessa meditação e nesse estudo. Mas antes disso, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre nós, Senhor, mais uma vez a unção do Teu Espírito. Que todos aqueles que estão ouvindo esta palavra possam ser impactados por este poder, por essa força que sai dos Teus ensinamentos. Então, que em nome de Jesus essa palavra fecunde os nossos corações no dia de hoje e nos ajude a enfrentar tudo aquilo que nos espera no decorrer dos dias. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico hoje vai nos levar a entender quais são as recomendações que Jesus está nos dando de como deve ser a nossa missão, a forma com que a gente deve anunciar o Evangelho. Então vamos ao texto. Mas antes disso eu vou dizer o texto que a liturgia nos propõe, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças. Veja, primeiramente Jesus, ele convoca os 12 apóstolos. Agora nós precisamos entender, dentre os discípulos de Jesus, Jesus escolhe 12 e dá o nome a eles de apóstolos, que significa enviados. O número 12 representa a totalidade, ou seja, é um número simbólico, na qual também quer dizer e representa as 12 tribos de Israel. Que hoje esse número representa também a igreja. Porque foi a igreja que deu continuidade à missão de levar o Evangelho depois que Jesus subiu aos céus. Agora, antes de Jesus enviá-los em missão, Jesus confere a eles poder e autoridade. Nós precisamos entender que esse poder e autoridade significa o quê? Jesus está conferindo a eles tudo aquilo que era para Jesus fazer. Jesus está dando autoridade para que eles façam o anúncio em nome de Jesus. Veja, os apóstolos aqui, como eu disse anteriormente, representam a igreja. E essa igreja, nós católicos entendemos que é a igreja católica. Ela é una, santa, católica e apostólica. Apostólica por quê? Porque recebeu a fé dos apóstolos, na qual os apóstolos recebeu diretamente do próprio mestre. Então a igreja, ela deve fazer algo que é aquilo que Jesus deixou, que é proclamar e anunciar o Evangelho. Agora, veja, a autoridade e poder que Jesus dá para eles é justamente para que eles pudessem expulsar demônios e a realizar curas. Agora, antes de Jesus enviá-los, Jesus, ele dá esse poder, essa autoridade, e aí Jesus envia-os. Agora, envia-os para fazer o quê? O versículo 2 vai dizer: proclamar o reino de Deus e a curar. Veja, Jesus está dizendo que eles devem proclamar o reino de Deus e curar. Essa é a missão da igreja. A igreja, ela tem missão de continuar aquilo que Jesus deixou, que é anunciar o Evangelho, proclamar o reino de Deus, curar. Para isso nós temos os sacramentos que também servem como cura. Agora, antes do envio, Jesus dá para eles algumas recomendações. E essas recomendações nós temos dos versículos 3 ao versículo 6. Então, dentre essas recomendações, tem 3 que nos chamam a atenção daquilo que Jesus quer transmitir para eles. O versículo 3 vai dizer o quê?
E aqui eu vou ler o texto para a gente compreender. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Veja, aqui são as primeiras recomendações de como deve ser a missão dos 12 apóstolos. E esse texto quer dizer o quê? Jesus está dizendo para eles que eles devem se desprender de tudo aquilo que tira a atenção de Jesus. Ou seja, aqui é a primeira lição que o texto bíblico quer nos dar para nós hoje. Nós, como apóstolos, como discípulos, nós não podemos ser apegados a bens materiais. Quando nós formos para a missão, para o anúncio do evangelho, nós precisamos aprender a confiar na providência divina. E quantos irmãos hoje depositam sua confiança nos bens materiais? Meu irmão, minha irmã, um dia a gente vai estar diante do tribunal de Cristo. E não importa os bens materiais que temos, a posição social que temos na sociedade, nada disso importa. O que importa é a nossa alma, é a salvação, é a forma com que nós vivemos aqui, ou seja, o testemunho de vida. Meus irmãos, aqui é algo que é muito difícil da humanidade compreender. Por quê? Porque se de fato eu quero anunciar o evangelho, eu primeiro preciso anunciar o evangelho com a minha vida. A minha vida tem que ser a prova de que o evangelho é o critério para, além do anúncio, a prática desta palavra, deste evangelho na nossa vida, que é a boa nova, que é o reino de Deus. Agora, Jesus também nos dá uma segunda recomendação. E a gente tem no versículo 4, e aqui eu vou ler na íntegra, para que você possa acompanhar também na Bíblia que você está em mãos. E o texto vai dizer o seguinte: em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Aqui é a segunda lição que a palavra de Deus quer nos dizer hoje, quer nos ensinar hoje, que é referente à hospitalidade. Meu irmão, na antiga aliança, era algo normal acolher um viajante, acolher um anunciador da palavra, acolher um servo de Deus em sua casa. É sinal de hospitalidade. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós somos egoístas e às vezes a gente não recebe nem as pessoas da nossa casa? Lógico, nós não somos obrigados a receber qualquer pessoa. Mas a gente, como cristãos, como católicos, a gente primeiro precisa entender a hospitalidade, mas também a gente precisa entender que na missão a gente precisa confiar na providência de Deus. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que as Sagradas Escrituras nos ensina hoje. Que a gente encontra no versículo 5, que diz assim: quando aqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. O que é que Jesus quis dizer com isso? É importante entendermos que a expressão sacudir a poeira de vossos pés é uma expressão judaica que significa o quê? Eles entendiam que qualquer região fora da Terra Santa era considerada como uma região impura. Ou seja, o judeu não podia, e até quando fosse, eles tinham que sacudir a poeira dos pés para que não ficasse nele nenhum traço de impureza. Então o que é que Jesus está dizendo? Aqui é a terceira lição que a palavra de Deus quer nos dar para hoje. O que nós devemos fazer quando formos rejeitados? Então Jesus associa essa expressão judaica para que os apóstolos, o que os apóstolos devem fazer quando eles forem rejeitados, ou quando alguém não acolher a palavra de Deus, que quer dizer o quê? Sacudir a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Jesus está dizendo que aqueles que não acolherem o evangelho, aqueles que não acolherem a mensagem de salvação, Jesus dissesse que eles não podiam ficar mais fazendo parte deles. Por quê? Porque eles rejeitaram o anúncio do evangelho. Meus irmãos, quantas pessoas hoje também rejeitam o evangelho? Rejeitam a proposta de vida, rejeitam aquilo que foi transmitido dos apóstolos até nós hoje, por meio da igreja. É por isso que a Igreja Católica, ela ensina com autoridade, porque ela recebeu a doutrina dos apóstolos. Por essa razão, meus queridos irmãos, busquemos com todo o carinho do mundo, buscar atender
essas 3 recomendações que Jesus nos dá para hoje. E aqui eu vou repetir: o desprendimento, a hospitalidade e o que devemos fazer quando formos rejeitados. Meus irmãos, que esta palavra possa fecundar o teu coração. Que esta palavra impulsione você a querer também dar testemunho de Jesus com a tua vida. Então que, à luz dessa palavra, que o Senhor nos conduza durante todo o processo de anúncio e propagação da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.